em meio à mata fechada. Logo à frente. Em uma área remota de difícil acesso, entre trilhas precárias e vegetação densa, reside um mistério, que também pode ser chamado de um enigma de Cajamar. Estamos em outro local muito importante nessa história. O local que está sendo apontado pela polícia como sendo o do cativeiro. Poucas vezes uma história de assassinato despertou tamanho interesse em todo o país. Entrevistas inéditas que ajudam a entender o que aconteceu antes e depois do crime. Sinceramente, Gustavo, esse fim do relacionamento tem alguma ligação com a morte dela? Afinal, quem matou Vitória Regina, a jovem de 17 anos? E por que matou? O senhor chegou a perguntar para o Michael sobre esses vestígios de sangue encontrados dentro do porta-mala do carro? É o que passamos a mostrar agora em duas investigações paralelas, a da polícia e a jornalística. O enigma de Cajamar. Um inimigo oculto que sabia demais. A cada pista, a cada revelação, as investigações apontam para o único caminho. Estamos na zona rural de Cajamar, perto da maior metrópole do país e, ao mesmo tempo, longe do desenvolvimento urbano. Poucos recursos, poucos moradores. Lembra o cenário de um filme. E é exatamente nesta situação que pode ter se desenvolvido o plano que terminou na execução da jovem de 17 anos. Aqui na região dos acontecimentos, nossa missão é investigar cada passo, cada pista que leve ao esclarecimento do assassinato brutal de Vitória Regina de Souza. Aqui também se concentram as principais investigações da polícia. 10 celulares estão sendo minuciosamente vasculhados. Apenas um dos investigados está preso. Michael Antônio Salles, 23 anos. Para a polícia, o mentor do crime. Nós demos um grande passo com a prisão do Michael, que é realmente um dos autores que praticou essa barbárie. Tenho provas de onde eu estava, tudo bonitinho. Esta é a delegacia de Cajamar, onde Michael Antônio Salles está preso desde o dia 8 de março. Nesse momento, o celular dele é a porta de entrada para as principais provas que o incriminam no assassinato de Vitória Regina. O software israelense sofisticado recupera fotos apagadas do celular de Michael, onde ele aparece com um revólver calibre 38 e um punhal adaga. Um documento importante ao qual tivemos acesso revela que Michael tirou um print da última postagem feita por Vitória no ponto de ônibus, à 00:02 do dia 27 de fevereiro, pouco antes de desaparecer, quando Vitória diz: "Bora pra casa que amanhã tem mais." Michael vigiava Vitória há pelo menos 7 meses. Ele chegou a criar uma conta falsa para acompanhá-la em uma rede social. No celular de Michael são identificadas fotos de pelo menos 12 jovens com o mesmo perfil físico de Vitória. Segundo testemunhas da prisão, quando mostraram as provas contra Michael, ele teria ficado espantado e sem respostas. Teria dito apenas: "Matar, eu não matei." Essa estrada rudimentar no Parque de Cajamar é a que foi usada pelos assassinos de Vitória Regina. É o único acesso a esta área. Estamos no bairro de Porunduva, a cerca de 850 metros da casa onde Vitória Regina vivia com sua família. O lugar onde Vitória Regina teria sido mantida antes de ter sido executada. É uma rua de terra, uma rua muito rudimentar, precária. Uma casa que, segundo nós apuramos, era alugada por Michael Salles. Vamos entrar na casa. Esse é o lugar. Trata-se de uma propriedade igualmente muito simples. A casa foi abandonada dias depois do desaparecimento de Vitória. Não há energia elétrica, mas nós vamos procurar filmar o que é possível ser filmado. Trata-se de uma casa de apenas um quarto,
sala, quarto e cozinha. Esse é o banheiro. E o banheiro seria muito importante nessa história, porque aqui é que foi encontrada uma marca de sangue, uma mancha de sangue que pode ter sido de Vitória. Até que ponto a história de fato aconteceu aqui? A investigação acredita que sim. A resposta definitiva ainda vai acontecer. Depende da prova, depende da suposta mancha de sangue ser confirmada como pertencendo à Vitória Regina. Sim, Michael pode ter agido sozinho. Mas, como iremos mostrar, também pode ter recebido ajuda de 2 pessoas. Tarde de quarta-feira, 12 de março, estamos na casa de Gustavo Henrique dos Santos, conhecido como Gustavo Liro. Ele que foi namorado de Vitória Regina. Como é que está a sua vida nesse momento? Tá sendo meu sufoco, né? Muita coisa errada, muita coisa sendo julgada errada, interpretada da forma errada. Sua vida foi modificada? De verdade, muito. E ameaças. Tipo o quê? O que falam pra você? Você merece morrer, merece estar na cadeia. Nos registros, fotos e vídeos de um casal apaixonado. Aparentemente. E havia alguma intriga, ciúmes? A partir que você tá no namoro, o ciúmes é normal. De parte de quem? Parte dela, tipo assim, parte dela, mas... tipo assim, ela postava um vídeo dançando, aí eu já não gostava. Suas atitudes passaram a ser questionadas após o desaparecimento e morte de sua ex-namorada. Onde é que você estava no dia 26 de fevereiro? No dia 26 de fevereiro, eu tava na praia, eu saí da praia meio-dia e 45. Qual praia? Praia Grande. Quando é que terminou o namoro? 1 mês, mais ou menos. No momento em que ela desaparece, vocês não estavam mais namorando? Não. Mesmo com o fim do relacionamento, eles continuaram a se ver e, inclusive, a sair. É o que ele próprio admite. Qual foi a última ligação que vocês trocaram? Ela mandou mensagem na segunda-feira, só. 25 de fevereiro. Portanto, menos de 48 horas antes do sumiço da jovem. Tivemos acesso ao depoimento de Gustavo. Aquele revela que, nesse mesmo dia, Vitória chegou a ir até a sua casa. A jovem chegou a pedir que Gustavo a esquecesse e seguisse com sua vida. Gustavo chegou a ser investigado pela polícia. Seu celular está apreendido. A polícia quer saber se ele apagou algumas mensagens trocadas com Vitória. O policial falou bem assim, olhou bem na minha cara e falou: tem mensagem apagada sua aqui. Eu falei, não tem, você pode... E aí, fiquei na era que ele falou assim, então seu celular vai ser apreendido. Você nunca chegou a apagar nenhuma mensagem? Nunca. No meu celular não apago nada. Tinha muita mensagem? Tinha aí. Tem lá, não sei se eles vão mexer lá e apagar lá, mas tem mensagem lá. Dessas mensagens, tem algo que possa fornecer uma pista do que aconteceu? Eu acho que não. Mas no momento que ela desaparece, no dia 26 de fevereiro, você estava onde? Eu passei a tarde inteira na casa do Kelvin, que é meu amigo. Aqui em Cajamar? Aqui em Cajamar. Aí, voltei pra casa, tomei um banho e saí de novo. E fiquei lá no bar da minha avó até certo ponto, depois vim pra casa e dormi. Ainda na mesma madrugada, Gustavo é procurado por uma irmã de Vitória e depois pela melhor amiga, a mesma com que Vitória trocou suas últimas mensagens. Quando a gente manda mensagem pro Gustavo, ele simplesmente demora para visualizar, mesmo online. Aí quando ele visualiza, ele só responde um ok e simplesmente bloqueia todo mundo. Inicialmente você pensou que você poderia saber onde ela estava? Aí eu, só do jeito que eu interpretei, falei, tá ok, e continuei dormindo. Todo mundo achava que você sabia onde ela estava? Pensando que ela estava aqui em casa ou em algum lugar. Quando você ficou sabendo que ela tinha desaparecido, o que é que você pensou? No momento eu achei que era, tipo, alguma graça que ela podia estar fazendo pra tentar, tipo, causar alguma coisa, um ciúmes, alguma coisa assim pra mim, uma chantagem. Chantagem por quê? Não, porque ela era uma menina muito obcecada por mim, né? Pra ser bem sincero, ela gostava de mim e eu falei, já era. E aí, chegava ao nível de obsessão. Aí Por que obsessão? Por que você diz isso, que ela era obcecada? Porque ela era. Porque ela gostava de mim muito, muito mesmo. A sua relação com ela incomodava outras pessoas? Não sei se incomodava. Na sua visão, ela pode ter sido vítima de uma vingança?
Ah, por mim eu espero que não, mas por alguma outra pessoa eu não sei também. Em outro trecho do documento, Gustavo afirma que mesmo após o sumiço da ex-namorada, tentou manter sua rotina normal, saindo com amigos e fazendo postagens em suas redes sociais. Eu tô preso, hein? Lembrando que eu tô preso. O distanciamento de Gustavo dos fatos teria incomodado ainda mais os familiares de Vitória. O fato de você não ter tentado encontrá-la e o fato de você ter sido namorado dela acabou provocando uma certa suspeita. É, por causa disso, do meu jeito, porque... Porque você não tentou localizar. É, aí... Acharam isso suspeito? É. Quem achou isso suspeito? A família, a população também, E você não chegou a fazer nenhum esforço para tentar achá-la? nada. A relação conturbada com a família da jovem começa logo no início. O pai da jovem exigiu que a filha rompesse o relacionamento. Apresento a ele o que seu Carlos falou em sua entrevista concedida a mim. Tristeza por ter perdido minha... Nós temos aqui uma entrevista do pai dela. Posso te mostrar um trecho? Pode. O senhor esteve com o Gustavo? Tive, ele veio aqui na minha casa. E o que o senhor pode descrever? Pra mim, é uma pessoa que eu não tinha confiança. Nenhuma. E o senhor comentou isso com a sua filha? Falei pra ela que eu não queria um namoro. O que ela disse? Ela não gostou, até chorar ela chorou. Mas depois ela falou pra mim que ia acabar. Sinceramente, Gustavo, esse fim do relacionamento tem alguma ligação com a morte dela? Nunca. Jamais. Você conhece o Daniel? Nunca nem vi na minha vida, pra ser bem sincero pro senhor. Você conhece o outro Gustavo? Foi ficante dela? Também não. Você chegou a ter algum tipo de relação, algum tipo de contato com o Michael, que foi preso? Não. Nenhum contato. Você não sabia da existência dele? Não. Conhecia de vista? Nunca, nem... Nem de vista? Nem de vista. A polícia trabalha para encaixar todas as peças dessa complexa investigação e como elas estão interligadas. Estamos, nesse momento, em outro endereço, aqui em Cajamar, que pode ser muito importante nessa história. Aqui vive Daniel Vinícius Dias, conhecido como Daniel Rodeio, amigo de Michael. Um personagem que pode ter uma participação importante nos acontecimentos. Vamos ver se existe alguém aqui na casa. Daniel? Boa tarde. Tudo bem? O Daniel tá aí, por gentileza? Oi, Daniel, como vai? A gente tá aqui, né, fazendo uma ampla investigação sobre os casos. Você é amigo do Michael? Sou amigo do Michael. E qual foi a sua participação em tudo isso? Nada, né? Só porque eu sou amigo do Michael, eu tenho participação no crime. Eu conheço o Michael desde a época de escola. Sempre estudei com ele desde a quinta série. Ele pediu a sua ajuda no dia 26? Não pediu. Dia 26 eu tenho prova onde eu tava, mais de 10 testemunhas, vídeo onde eu tava e depois de 11 horas eu tava na minha casa, tem meu pai, tem minha mãe que comprova onde eu estava. Que testemunhas são essas? Amigos, que eu estava com eles. E o bar onde eu fui tem a filmagem. Ele já falou, eu tenho a filmagem de onde você estava aqui. Ele entrou em contato contigo, Michael, né? Entrou num dia pedindo para me comprar um grampo para ele fazer um trabalho na moto de um outro amigo nosso. Ele veio aqui, retirou o grampo, foi embora. Depois disso a gente não teve mais contato. Estamos agora a cerca de 2 quilômetros da onde vive o Daniel Vinícius. O pai dele, o seu José Souza, está me acompanhando, porque essa é uma gravação importante. Aqui fica o bar aonde o Daniel sustenta que estava no dia 26, não é isso? Isso mesmo. Vamos tentar falar com o dono do bar para ver o que ele diz, para ver se ele confirma essa história. O Daniel Vinícius afirma que ele esteve aqui no dia 26. O senhor está acompanhando esse caso da Vitória? Esteve aqui sim. É verdade que o senhor teria até imagens disso? Tenho sim. Tem uma câmera ali, ó, virada pra cá. Chegou mais ou menos que hora? Por volta das 19h30, mais ou menos. E ficou até que hora? Ah, eles ficam até as 23, 24, até as 23, meia-noite, mais ou menos. Quando saímos de lá, Moisés, o dono do bar, ficou de nos enviar as imagens da noite do dia 26 de fevereiro. No dia seguinte, ele me envia essa mensagem. Eu não consegui puxar as imagens mesmo. Infelizmente, as minhas câmeras elas têm um prazo de 15 dias de gravação. Agora, puxando bem na memória aqui, ele passou aqui, mas foi muito rápido. Ele não permaneceu no bar. Ele passou, pegou uma bebida e já saiu. Na última semana, a polícia fez descobertas que considera importantes.
Aqui no bairro de Porunduva, em Cajamar, o ônibus se aproxima, vejam só. Exatamente como naquela noite. O ônibus vai se aproximando e agora nós vamos mostrar o ponto de ônibus, onde Vitória Regina desembarcou na madrugada do dia 27. Esse é o ponto de ônibus. Vejam a aproximação do ônibus num cenário semelhante ao que aconteceu naquela noite. Aí, nesse ponto, surgem detalhes muito importantes. A casa onde Vitória Regina vivia fica muito próximo daqui, a uma distância de apenas 1 quilômetro e 300 metros. E a distância da casa onde Michael vivia, a casa que está sendo apontada como cativeiro, é ainda menor. Basta subir esta rampa de asfalto e pegar uma pequena estrada de terra. Uma distância de apenas 800 metros de onde nós estamos falando nesse momento, de onde Vitória Regina desembarcou naquela madrugada. E exatamente aqui, nesse lugar afastado, surge uma testemunha-chave, um motorista de transporte escolar. Em seu depoimento, ele afirma ter visto o carro de Michael por volta das 11h30 da noite, nas imediações de onde mora. Dentro do veículo, um homem com a cabeça coberta. O vizinho relata que chegou a enviar mensagem para a namorada de Michael e fez uma brincadeira, dizendo ter visto o casal no carro fazendo arte. Também tivemos acesso ao depoimento da namorada de Michael. A polícia, ela disse que não se encontrou com Michael na noite do dia 26 e que estava na casa de sua mãe. Ela é investigada e teve seu celular apreendido. Preso e isolado em Cajamar, o que Michael tem a dizer, afinal, em relação às pesadas acusações contra ele? Por meio de um dos seus advogados, enviei a Michael uma série de questionamentos, todos relacionados às provas que existem contra ele. Michael decide escrever uma carta, de próprio punho, endereçada a mim. Nesta carta, ele não admite ser culpado, mas também não afirma ser inocente. Suas palavras são enigmáticas. Olá, Cabrini, tudo bem? O Dr. Flávio me pediu para que respondesse algumas perguntas por escrito, mas dou preferência por responder pessoalmente a você. Fico à disposição. Cajamar, 15 de março de 2025. Assinado Michael Antônio Salles dos Santos. Até agora não foi permitido que Michael fale comigo, mesmo com a presença de um investigador. Em depoimento à polícia, Michael dos Santos afirma que estava em casa na noite de 26 de fevereiro. Por volta das 9h30, ele diz que assistiu a um jogo de futebol. Ficou acordado até 11h30, quando mandou uma mensagem para a namorada de boa noite e que na manhã seguinte saiu cedo para trabalhar. No entanto, o relatório da investigação aponta que no dia do desaparecimento de Vitória, Michael teria informado que estava com sua companheira em casa. Em São Paulo, me encontro para uma entrevista exclusiva com os advogados de Michael Antônio Salles. Segundo a polícia, Michael declarou que estava com a esposa e que a esposa desmentiu essa informação. Por essa razão, ele foi preso. Como é que o senhor recebeu isso? Cabrini, isso não existe. Como que ele estaria com a esposa se ele mandou uma mensagem dando boa noite para a esposa? E quando a esposa foi ouvida, ela deu a mesma declaração que o Michael. Não houve contradição alguma. O Michael, a todo momento que foi ouvido, em todos os seus depoimentos, manteve a mesma versão. Vitória Regina desaparece às 11h da noite de 26 de fevereiro. Nessa hora, onde está Michael? Na casa dele, Cabrini. Como provar isso? Através do rastreamento do celular, é possível comprovar se o celular dele esteve na casa dele ou não. Por que o Michael deixou justamente a casa que está sendo apontada como cativeiro? Olha, Cabrini, essa é mais uma inverdade. A casa em que ele morava havia sido pedido pelo proprietário para que ele desocupasse em dezembro. Mas não seria muita coincidência isso acontecer justamente após o desaparecimento da Vitória? Cabrini, são coincidências... Eu não acredito, acredito que são mais conjecturas. São conjecturas. Quanto à movimentação em sua casa, Michael explicou que faz reparos em motos na sua garagem, geralmente até 10 da noite. Vizinhos informaram que naquela noite o carro de Michael foi estacionado na garagem de casa, algo fora do comum. Michael se defende. Em seu depoimento, diz que a garagem é pequena e o veículo estava na rua. Afinal, como Michael se tornou um suspeito? Uma testemunha que estava no ônibus com a Vitória disse que havia visto um carro sedã de cor clara. E essa testemunha apenas disse estava muito escasso
de iluminação e ele não pôde ver, ao menos, se havia gente dentro ou fora do carro. E o Michael foi voluntariamente à delegacia e se colocou à disposição para qualquer esclarecimento. E, num relatório policial, foi anexada a placa do carro do Michael. E o que esse relatório disse? Que essa testemunha disse que o carro era do Michael e deu inclusive a placa do carro. O que isso significa? Significa que é uma outra inverdade. O carro ao qual a testemunha se refere é esse prata. O veículo foi apreendido pela polícia. O senhor tem consciência que dentro do porta-malas do carro do Michael a polícia encontrou vestígios de sangue e esse sangue pode ser a Vitória? Essa informação não consta ainda no inquérito policial. Mas faz parte da investigação. Olha, se faz parte ou não, Cabrini, é com muita estranheza que a gente recebe todos os movimentos processuais, nós somos informados pela mídia. Nós, como defesa, estamos basicamente de mãos atadas. A polícia diz que nesse carro foi encontrado cabelo que pode ser a Vitória. Como é que o senhor recebe isso? Cabrini, o cabelo pode ser da esposa dele, o cabelo pode ser da mãe dele. Ambas têm o cabelo escuro. Doutor Fábio Costa, como advogado da família da Vitória, o que chama mais sua atenção nos últimos atos da investigação? As contradições no depoimento do Michael. E além das contradições, todo aquele material que foi colhido no celular dele são as fotos da Vitória e de outras meninas. O que surpreende também é que essas fotos não foram fotos tiradas dias antes. São fotos de meses, premeditação de cometer esse crime. Informações preliminares dos exames feitos no corpo de Vitória Regina indicam que ela foi dopada. Indicam também que Vitória sofreu abuso sexual. Os homens encontram o corpo de Vitória Regina aqui, sobre esse pequeno tronco de árvore. No mesmo local onde foi encontrado o corpo de Vitória Regina, esses dois GCMs encontraram outros objetos muito importantes para a investigação dessa história. O que vocês localizaram? Visualizamos um enxadão, bem como uma pá. Como é que eles estavam? Estavam escondidos numa mata, mais ou menos a uns 20 metros do corpo. De imediato, a gente já imaginou que seria dos pessoal que tinha levado a Vitória pro local. Eles pertencem ao padrasto de Michael. Em depoimento, ele afirma que não encontrava as ferramentas em sua propriedade há 12 dias. Meu filho não é isso que as pessoas estão falando. Meu filho sempre foi um menino bom, um menino trabalhador, um menino que estava ali para qualquer coisa que eu precisasse. Uma pista descartada 2 semanas atrás volta a ser considerada. No dia 1º de março, durante as buscas por Vitória, a polícia encontra o corpo de uma senhora numa cachoeira da região. Nome: Edna de Oliveira, falecida aos 63 anos, moradora do bairro de Porunduva, em Cajamar, mesmo bairro de Vitória. Dona Edna trabalhou como cuidadora da mãe do padrasto de Michael, Antônio Salles dos Santos. Um vizinho relata que Dona Edna saiu de Cajamar com uma mochila nas costas no mesmo dia do desaparecimento de Vitória. Ela saiu, um dia ela passou aqui de mochila nas costas, achei que ela estava indo para Jundiaí. Como sempre, me pediu cigarro e seguiu viagem. O laudo da morte da senhora de 60 anos não indica sinais de violência, mas ela foi encontrada nua. Mas qual a relação entre ela e a morte de Vitória? Nessa mesma época, houve o desaparecimento e morte de uma outra pessoa, a dona Edna. A polícia acredita que podem esses dois casos estarem interligados. Isso preocupa o Michael de alguma forma? Essa informação não existe até o momento no inquérito policial. É verdade que Michael afirma para vocês categoricamente que ele é inocente? Cabrini, ele sempre diz que não tem qualquer participação no que ocorreu com a Vitória. Vitória Regina sonhava em um dia investigar crimes. Dizia que queria se tornar técnica de necrópsia. Tinha aprendido que os mortos falam. Sua mensagem final é a de um grito de protesto em uma nação onde a cada 17 minutos uma jovem brasileira é vítima de feminicídio.